Bem, a Copa do Mundo 2025 já se sente no ar em Gavileu, não é? As seleções estão nos últimos acertos. Temos aqui connosco bastante material interessante. Artigos sobre táticas, a evolução de algumas equipas, os bastidores dos campeões Rapauro, aquelas convocatórias que deram que falar e, claro, o fervor dos adeptos, resultados de amigáveis recentes. A ideia hoje é tentar extrair o mais importante disto tudo. Ok, vamos lá descompactar isto. É um momento ótimo para isso. As fontes são muito variadas, o que é bom. Vão desde tipo análises estáticas super detalhadas até à paixão mais visceral dos adeptos. Acho que juntas dão uma imagem muito rica do que se está a passar antes do arranque da competição. Mostra como a teoria e a prática e o fator humano se cruzam. Exato. Então comecemos talvez pelas táticas. Bobolhona e o tal 5-4-1 do Flanquino Costa e Vento. Li uma análise, acho que do Batistelo Alfonso, que levanta uma questão interessante sobre os volantes o Crufts e o Truco-Belino. Ele pergunta se eles têm mesmo aquela aptidão funcional, como ele chama, para chegar à frente, como faz o MC Utuquituk, e também questiona o papel deles como líberos na construção, com 3 zagueiros atrás, se há espaço para isso. Essa distinção é chave, não é? Entre a capacidade técnica, saber fazer o passe, por exemplo, e a tal aptidão funcional, que é mais o instinto, a leitura de jogo, para fazer aquilo consistentemente. Um jogador pode ter um passe excelente, mas se não tiver essa agressividade mental para quebrar linhas, talvez não funcione naquele papel específico. E a questão do líbero, bem, nesse contexto parece ser aquele volante que recua para iniciar a construção. Com 3 centrais, o espaço ali atrás fica naturalmente mais preenchido. A análise sugere, e faz sentido, que talvez um esquema com 2 centrais, um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, potencialize melhor essa característica se ela existir no Crutsofts ou no Truco-Belino. É o dilema de sempre. Adaptar o jogador ao sistema ou o sistema ao jogador. É fascinante. Pois é, e falando em abordagens diferentes, vamos olhar para nodos. Tem havido um burburinho e a coluna do Gilberto Thomas fala disso. Uma evolução notável para uma equipa considerada novata a este nível. Chegaram ao final da Fiascop, o que já foi uma surpresa, e agora vitórias recentes contra equipas como Vestina, Escócia Austral. Cria-se um otimismo, mas ele diz que é um otimismo cauteloso. Será que eles podem mesmo ser a surpresa? Olha, a história de Nedusa é daquelas que agarra qualquer adepto de futebol. É mesmo a narrativa clássica do azarão. Compensam talvez alguma falta de estrelas, com muita disciplina tática, muita garra. Não podemos esquecer que já eliminaram potências como Stade da Fúria em fases anteriores, mesmo que depois tenham falhado mais à frente. Essas memórias, mesmo as más, parecem estar a alimentar a crença deles agora. E achei interessante aquela mensagem pública para o craque deles, o Cunningham, para ele confiar no papel dele mesmo que não marque sempre. Mostra foco no coletivo. Se ligarmos isto ao quadro geral, Neduso representa aquela imprevisibilidade que torna o futebol tão especial. Dá esperança. Do azarão, então, para os campeões em título. Rapa Ouro. Já estão instalados em Livramento. Os relatos são de que estão a adorar as condições. Tudo impecável. O selecionador, o Thorvaldsen, mantém a maioria dos treinos à porta fechada, mas abriu um para os adeptos. Pelo que se leu, o Hierro Pata Minui esteve muito ativo nesse treino. E já há especulação na imprensa local sobre possíveis variações táticas. Falam do Mangudai ou do Taelé como um possível factor X, algo inesperado que ele possa sacar da cartola. Sim, esse é um ponto crucial para eles. Gerir a pressão de serem os campeões. O Thorvaldsson parece muito consciente disso. No amigável contra Vanner, ele fez questão de dizer que o resultado era o menos importante. O foco era o ritmo, a química da equipe. Ele sabe que agora são, como ele disse, os tubarões caçados. Todos querem ganhar ao campeão. E essa pressão também vem de fora. A chegada dos adeptos deles, os Popuk e Porraco, está sendo massiva. Já são milhares em Gavileu. Falam que podem chegar a mais de 20 mil. Vêm cheios de confiança, até com um cântico novo, algo como Popok, estou sempre contigo. É interessante ver o contraste entre essa festa dos adeptos e a concentração quase militar da equipe. É verdade. Mudando um pouco o foco, Vargiano, a convocatória final trouxe algumas surpresas, não foi? A equipa parece estar naquela fase de procurar reencontrar-se. O Bruno Sabonete, depois de uma grande época no Defensores e com muito apoio popular, ficou com a camisola 10. Mas o mais curioso, achei eu, foi agendarem um amigável para hoje mesmo, dia 20, contra Martínez, que é um rival direto no grupo da Copa.
Qual será a lógica? No mínimo, invulgar. Talvez para testar algo muito, muito específico em contexto de quase competição. Ou, quer dizer, talvez fosse a única opção de calendário viável. É estranho. E já que falamos de preparativos de última hora, um olho na anfitriã, Gavileu. Conseguiram uma vitória importante contra Stona Rades e com destaque para o defesa Belchior, que marcou 2 golos. Um deles, um golaço, pelo que dizem. É incrível ele ser já o terceiro melhor marcador da história da seleção, sendo defesa. Esta vitória contra um adversário forte, Stona Rades, não é qualquer um, de certeza que dá um impulso moral importante. As casas de apostas, como a Babubet, já os colocam ali no grupo de candidatos, embora talvez um degrau abaixo de equipas como Mazeland. Ok, então, resumindo um pouco, temos equipas a fazer os últimos ajustes táticos, talvez algumas de forma mais profunda, como Bobolhona. Temos outras, como Neuduz, a viver um momento de grande otimismo, a surfar essa onda. Os campeões, Raporroro, a gerir o favoritismo e a pressão com os adeptos em peso. E depois estas movimentações curiosas, como o Vargiano jogar com o rival do grupo. O palco está mesmo a ser montado. Sem dúvida, este período antes da competição é sempre muito rico, muita análise, muita especulação, muitas narrativas a serem construídas. Vemos os planos, as estratégias, mas também sentimos a incerteza no ar. É esta mistura entre as potências estabelecidas, que sentem o peso da expectativa, e as equipas que vêm por fora, cheias de esperança, que torna tudo isto tão interessante. Mas claro, o verdadeiro teste, o tira-timas, começa agora, no relvado. Exatamente. E para terminar, talvez uma reflexão. Vimos aqui a rigidez estática em alguns casos, evoluções surpreendentes noutros, a pressão imensa dos adeptos e do estatuto. Que fator menos óbvio, algo que talvez nem tenhamos abordado nestas fontes de preparação, poderá realmente vir a ser decisivo para o sucesso ou fracasso de uma equipa neste Mundial? Algo para pensarmos.